É hora de conversar com o nosso comentarista político, Kennedy Alencar, direto de Brasília. Boa noite para você, Kennedy. Que balanço a gente pode fazer dessa guerra Rússia-Ucrânia e por que dura muito mais do que os analistas imaginavam? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda, para quem está nos assistindo. Augusto, dura muito mais porque os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, participam indiretamente da guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia armam a Ucrânia, o que permitiu a ela ter capacidade de resistir à Rússia, que é uma potência nuclear. Não fosse a ajuda indireta americana e europeia, a Ucrânia já teria sido derrotada pela Rússia. Então, isso explica a duração do conflito. Ao mesmo tempo, o Putin, que é um ditador, ele não sofre uma contestação interna no país. Não há nenhum grupo capaz de tirá-lo do poder e contestar o rumo que ele deu ao país, porque há sacrifícios para a economia russa, há sanções, há o custo da guerra, há todo um custo que o Putin, por ser um ditador, ele consegue abafar internamente. Então, em um ano de guerra, a única novidade que apareceu, Augusto, foi a proposta de paz feita pelo presidente Lula. É a única chance real que há para a gente, eventualmente, vislumbrar o fim dessa guerra, porque uma parte está completamente envolvida no interesse de ter a Ucrânia na OTAN, na Aliança Militar Ocidental. Outros atores são ligados à Rússia. Portanto, o Lula e o grupo que ele tenta criar de países que não têm envolvimento direto pode dar uma chance à paz, e já houve aí uma receptividade boa da parte da Rússia e uma receptividade média da Ucrânia, do presidente Zelensky. Agora, Kennedy, o Lula vai ter a oportunidade de propor isso pessoalmente ao presidente Xi Jinping, porque ele vai à China no final de março. Eles poderão conversar. E na semana que vem, você apurou que aquele telefonema, o Igor Damasceno falou de um telefonema, a possibilidade de um telefonema de Lula e Volodymyr Zelensky. Você apurou que esse telefonema deve acontecer já na semana que vem, é isso? Amanda, esse telefonema vai acontecer na semana que vem. O Itamaraty e a assessoria internacional do Lula estão em contato com a assessoria do Zelensky para, em algum momento na semana que vem, esse telefonema ele vai acontecer. E há também uma intenção do Lula de telefonar depois para o Putin. O Lula fez um contato com o Putin no ano passado, em dezembro. Para o Lula ser mediador do conflito, ele não pode assumir a posição de defesa de um lado. Já houve um ajuste na posição brasileira. Você se lembra que no ano passado o Lula igualava as responsabilidades do Putin e do Zelensky pelo começo da guerra, falando que a Ucrânia, ao flertar com a entrada na OTAN, na Aliança Militar Ocidental, estava incomodando a Rússia. Havia uma promessa americana de não ampliar os países membros da OTAN, que é uma herança da Segunda Guerra Mundial. O Lula reviu essa posição. O Brasil hoje reconhece que a Rússia é agressora, que ela invadiu um território e que, portanto, ela está errada. Na cabeça do Lula, uma negociação poderia passar pela seguinte concessão da Ucrânia: adiar ou não entrar na OTAN, na Aliança Militar Ocidental, eventualmente até se juntar à União Europeia, mas não entrar numa aliança que tem uma capacidade militar muito forte. Isso passa pela cabeça do Lula. E da parte do Zelensky, aceitando isso, o Putin recuaria. Agora, o maior entrave são os territórios que o Putin já ocupou dentro da Ucrânia. E alguns desses territórios têm uma maioria russa. Vai ser difícil, depois de ter entrado e ocupado esses territórios, um recuo. Por isso que é muito complicada essa equação política para acabar com a guerra. Mas a única chance que a gente tem é esse grupo de paz, porque os Estados Unidos e a União Europeia, como eu falei com o Augusto há pouco, estão comprometidos com um lado. O Putin não tem uma contestação interna para poder ser derrubado e, enfim, pagar o preço do custo de uma guerra que sacrifica o país dele. Portanto, tem que ser alguma coisa que medie uma concessão tanto do Zelensky quanto do Putin. O Lula vai tentar colocar essa equação aí, esse ovo de Colombo de pé. Amanda e Augusto. Pois é um tremendo desafio. Kennedy, obrigada, viu? Boa noite.